Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero falar sobre algo, eu sei que não está no tempo, está muito distante para me falar sobre isso, mas eu quero falar sobre isso aqui, porque é uma grande oportunidade que eu tenho. Hoje cedo, na ceia, eu falei isso, e eu quero explicar aqui neste vídeo para que você entenda que tem muita coisa que nós temos feito aí, né, que nós temos visto, que muitas pessoas têm feito aí, e de forma errada, e até mesmo tem ensinado para uma nova geração aí, de forma errada. E aí eu quero explicar isso hoje aqui. Tenho essa oportunidade agora de explanar para vocês e para que todos tenham conhecimento, né, para que verdadeiramente a libertação seja perfeita, que ela seja completa na vida de muita gente aqui, porque a libertação ela vem a partir do conhecimento da verdade. E aí quando a gente conhece a verdade, foi Jesus quem falou isso, né, e conhecereis a verdade ela vos libertará. Nós temos o conhecimento da verdade, nossos olhos são abertos, e aí a gente passa a fazer tudo certo, né? E assim depende de cada um. Tem muita gente que conhece a verdade aí e não faz certo. Verdadeiramente não deixou com que a verdade entrasse em seu coração para que haja uma libertação. Mas eu quero te explicar aqui a respeito da Páscoa. E o que é Páscoa? A Páscoa, ela foi instituída no capítulo 12 do Êxodo, quando Deus ele revela ao povo que ele vai tirar o povo dali, e ali acredito que já os últimos dias do povo dentro do Egito, é a libertação deles, eles estão na expectativa dessa libertação, e aí Deus fala com eles para que eles reservassem ou um cordeiro ou um cabrito, né, que fosse ali sem defeito, engordado, durante um ano, sendo bem tratado. Este cordeiro ou este cabrito, eles deveriam escolher de um ou outro, e Deus fala todo a forma que eles deveriam fazer, né? A família que é pequena, se desse para comer o cabrito, não comesse, se não desse, juntasse com a outra família, mas que não sobrasse nada, deveria comer com ervas amargas. Ali é instituída a Páscoa. A Páscoa ela inicia ali. E aquela Páscoa ela foi celebrada numa ceia, e esta ceia ela foi o cordeiro e ervas amargas. Para quê? Para que pudesse ter uma lembrança. Essas ervas amargas lembrava a eles do tempo amargo que eles viveram dentro do Egito. Mas que naquele dia ali ia haver a libertação. Era a última vez em que eles iriam comer algo amargo dentro de uma escravidão. A partir dali eles iam sair e agora seriam um povo liberto. E todas as vezes que eles se reunissem para fazer a mesma coisa, comer o cordeiro e comer ervas amargas, não seria dentro da escravidão mais. Seria agora uma pessoa liberta, mas que todas as vezes que eles comessem, eles iriam se lembrar de como eles viviam dentro do Egito. Era um momento de muita amargura, de viver uma vida ali de escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Aí Deus vem e liberta eles. E todas as vezes que eles fizessem isso, eles iriam se lembrar da última vez que eles saíram de dentro do Egito ali para viver numa terra em que Deus havia preparado para eles. Pois bem, no livro de Lucas, capítulo número 22, também a Bíblia diz que era a noite de comer o cordeiro. Lucas capítulo 22. Era a noite de comer o cordeiro. E ali está agora Jesus, pede para Pedro e João irem na cidade. E lá nessa cidade eles iriam encontrar um homem com um cântaro e eles iriam perguntar: olha, o mestre pergunta, aonde vou preparar a ceia com os meus discípulos? Onde vou comer a ceia com os meus discípulos? E o homem vai lá e mostra um grande cenáculo mobilado para que eles pudessem preparar a ceia. E aquele dia era dia de Páscoa. E aí os discípulos vão e preparam, e ali agora está Jesus com eles naquela noite para celebrar a ceia, né? E seria a última ceia de Cristo. Porque depois daquilo ali, eles iriam passar por todo o processo que ele já tinha falado para os discípulos que ele tinha que passar. Dali ele foi preso, foi levado para a casa de Anás, Caifás, foi julgado à noite, e no outro dia ele estava já sendo crucificado. Então aquele ali seria
a última ceia dele com os discípulos. Em Marcos capítulo 14, versículo número 22, a Bíblia diz que, e tendo cantado um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Ali ele está falando sobre a mesma palavra, né? De Lucas 22, Marcos 14 está falando sobre também a última ceia, onde Jesus ele está com os discípulos, celebra a ceia, celebra ali com os discípulos a Páscoa e vai para o Monte das Oliveiras depois que canta o hino. Quando Jesus está sentado na mesa, ele fala sobre muitas verdades diante dos discípulos, né? E ele fala que, olha, um de vocês é demônio, há uma discussão ali para quem seria essa pessoa, e Jesus não fala de imediato para eles. Jesus ele fala também, olha, um de vocês vai me trair, né? E aí eles querem saber quem é esse, só João fica sabendo, depois você vai ler lá no livro de João, que ele fica sabendo, porque Jesus fala com ele quem seria. E Pedro se levanta nesse mesmo dia ali na ceia e diz para Jesus que ele iria com Jesus até a morte. E Jesus fala, olha Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí isso acontece. E Jesus fala várias verdades ali. E eles sabem que ali seria a última ceia dele com o mestre. Imagina eles ali sabendo de que o mestre já estava para a morte, já estava para morrer, já ia embora, e eles não iam ter mais o mestre, eles estavam acostumados a viver com o mestre, eles não estavam mais acostumados a viver da forma que eles viviam. Tudo era o mestre estava presente, se ele estava dentro do barco, o mestre também estava lá. Se eles tivessem qualquer dificuldade, o mestre estaria juntamente com eles para o ajudar a passar por aquelas dificuldades. Lembra deles no alto mar, a tempestade se levanta? Lembra de quando falta comida lá no campo, onde eles colocam ali vários grupos, e foram 2 vezes que foi a multiplicação de pães e peixes, e Jesus estava presente. Lembra também quando os enfermos estavam presentes, os discípulos não pôde fazer nada, eles não pôde fazer, e aí vem Jesus e cura, e alguns até reclamam, olha, apresentei a ele os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Então eles estavam acostumados a viver com o mestre por perto, e aí agora o mestre está dizendo, olha, eu estou indo embora, e vocês agora, está sobre os ombros de vocês a carregar esta missão de cumprir o que eu fiz. E é tristeza para eles. Agora o mestre não vai estar mais presente, ainda que eles saibam que o Espírito Santo vai estar presente, mas o desejo deles é estar com o mestre. E o mestre fala sobre coisas ali que para eles é uma amargura. Isto que eles agora ouvem do mestre significa ervas amargas, né? Ali que o povo comeram lá no Egito, agora eles também estão vivendo os últimos dias de amargura, vamos dizer assim, deles. Por quê? Porque logo em seguida um cordeiro será morto. O cordeiro ali, naquele dia, é o próprio Jesus. João Batista ele disse isso, olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Egito, o povo realmente comeu o cordeiro. O cordeiro foi morto lá e eles comeram. Aqui agora, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo é o próprio Jesus. Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Quando está celebrando a ceia, Jesus ele pega o cálice, dá aos discípulos e diz, pega o pão, né, perdão. Primeiro ele pega o pão, dá graças e diz o que significa aquele pão. Aquele pão é o cordeiro que eles têm que comer naquela noite. Olha, este é o meu corpo que foi dado por vós. E aí os discípulos comem. Pega o cálice, né, que é o suco de uva, e aí dá graças e diz, olha, este é o sangue da nova aliança, que foi dado por vós. E aí eles vão lá e participam do suco de uva, que significa o sangue de Cristo. O cordeiro está sendo comido. João, capítulo de número 6, Jesus diz, olha, que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Lá na ceia eles estão fazendo isso, comendo do pão, que significa a carne de Jesus, bebendo do suco de uva, que significa o sangue de Jesus. Eles estão comendo o cordeiro ali, porque é a última noite deles viverem debaixo de um jugo da escravidão, do pecado. Agora, a partir dali agora, é uma nova vida com Cristo. A Páscoa, entenda, ainda que você queira movimentar o mercado,
queira movimentar a economia do país, comprando ovo, dizendo que é o ovo de coelho, comprando ovo de chocolate ou até mesmo barras de chocolates na época da Páscoa, achando que está celebrando a verdadeira Páscoa, dizendo que o coelho é o símbolo da Páscoa, você está errado e está ensinando os seus filhos errado, os seus netos estão ensinados errado. Não é o coelho, não é ovo, não é nada disso. A Páscoa sempre foi simbolizada pelo Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. A Páscoa nunca foi chocolate doce, nem meio amargo, nem tampouco chocolate branco, nem preto. A Páscoa sempre foi ervas amargas. E a Páscoa significa o último dia de escravidão. A última vez que nós vamos passar por um momento de escravidão, que nós vamos estar debaixo do jugo do pecado, porque a partir dali o Cordeiro foi morto e aí nós fomos salvos. E aí nós somos libertos, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus vai lá e diz que todas as vezes que nós nos juntarmos e celebrar a ceia, nós estamos lembrando, é uma lembrança da morte dele na cruz do Calvário. Nós estamos lembrando, olha, lá no capítulo 12 de Êxodo, eles celebraram a Páscoa com uma ceia, ervas amargas e cordeiro. E todas as vezes que eles fizeram isso, eles iriam se lembrar, olha, o último dia de nós, lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, nós saímos de lá com vitória. Deus nos libertou, Deus nos transformou, Deus nos levou verdadeiramente para o lugar que ele havia prometido para Abraão que nos levaria. Abraão, Isaac e Jacó, eles sabiam e Deus já tinha falado que nós iríamos voltar para lá. E aí, no capítulo 22, Jesus está celebrando a Páscoa com os discípulos com uma ceia e diz para ele, todas as vezes que vocês fazerem isso, façam em memória de mim. Vocês vão se lembrar do dia em que eu libertei vocês. Vocês vão se lembrar do dia em que eu morri por vocês na cruz do Calvário. Vocês vão se lembrar de que vocês comeram do meu corpo e beberam do meu sangue. Vocês, a partir daquele dia, não serão mais o mesmo. Queridos, entenda, Páscoa não é doce. A Páscoa, ela é amarga. É para nos lembrarmos. E todas as vezes que você ceiar, é para você se lembrar que Jesus morreu por nós na cruz. Jesus, ele morreu por você. Jesus morreu em nosso lugar. Há salvação para toda a humanidade. Ele derramou sobre todo mundo. Você deve e tem que fazer parte deste corpo. Jesus, ele nos salvou. Ele nos libertou. Celebre a Páscoa. Não tenha dúvida disso que você não deve celebrar. Você deve celebrar a Páscoa. Mas celebre de forma correta. Ensine os seus filhos de forma correta. Não é e nunca foi, nunca será Páscoa doce. A Páscoa ela é amarga. Deus te abençoe.